Oiê, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma história e a história de hoje é sobre o Dia do Índio. Bora lá saber mais um pouquinho sobre esse povo? Talvez algumas pessoas não saibam, mas os primeiros habitantes do Brasil não foram os portugueses no período de sua descoberta e exploração lá em 1500. Os portugueses, ao chegarem no território brasileiro, identificaram que já existia uma população vivendo nessas terras, os índios. Mas por que essa população fora chamada de índios? Esses habitantes receberam o nome de índios porque, ao chegar ao Brasil, os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias. É cômico, né? Pois é, mas continuando a nossa história sobre o Dia dos Índios. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que já existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos, de acordo com a língua que cada um praticava. Durante o contexto histórico brasileiro, desde 1500 até a atualidade, os povos indígenas sofreram um processo de conquista, dizimação física, violência cultural, iniciado pelos portugueses e perpetuado posteriormente pela população brasileira. Muito triste essa história, né? Pois é. Então, o dia 19 de abril remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias e de países como Chile, México, reuniram-se em 1940 no primeiro Congresso Indigenista Interamericano, com o propósito de discutir várias pautas a respeito da situação dos povos indígenas após o século de colonização e da construção dos Estados Nacionais nas Américas. O esforço pela compreensão dos hábitos e da importância dos povos indígenas para a história despertou a atenção também para o âmbito das políticas públicas que visavam a salvaguarda desses hábitos e costumes. O primeiro Congresso Indigenista Interamericano serviu como agenda programática para essas políticas públicas. Você sabia disso? Pois é. Uma das decisões tomadas foi a escolha do dia em que ocorreu o Congresso como Dia do Índio. Por isso, dia 19 de abril. A partir do ano seguinte, vários países do continente americano passaram a incluir em seus calendários o dia 19 de abril como o dia de homenagear aos povos nativos ou indígenas. A celebração do Dia do Índio tem como propósito também a preservação da memória e a reflexão crítica nas universidades, escolas e demais instituições semelhantes sobre o passado da relação de dominância e conquista das civilizações europeias no continente americano. No Brasil, o Dia do Índio foi instituído via decreto-lei em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas. Durante o Dia do Índio ou na semana da sua comemoração, as escolas e demais instituições culturais e de ensino devem incentivar as crianças e os jovens a conhecer as diferentes práticas culturais das etnias indígenas, com o objetivo de valorizar os índios para que assim recebam o seu devido valor e não sejam vítimas de preconceito. Garantir que as populações indígenas tenham acesso à educação escolar de qualidade e que respeite as suas características. Celebrar o Dia do Índio é chamar a memória para a atenção destes primeiros nativos da nossa terra, um povo cheio de histórias, culturas, costumes, idiomas próprios, tradições, músicas, festas, artesanatos, dentre outras. Você sabia que herdamos alguns hábitos e costumes dos povos indígenas? Não? Pois é, influências como a língua portuguesa brasileira também teve. Várias palavras de origem indígena se encontram em nosso vocabulário cotidiano, como as palavras ligadas à flora, à fauna, como abacaxi, caju,
mandioca, tatu e palavras que são utilizadas como nomes próprios, como o Parque do Ibirapuera, que significa lugar que já foi mato, ou o Rio Tietê, lá em São Paulo, também com o nome indígena, que significa Rio Verdadeiro. Algumas brincadeiras indígenas também fazem parte da nossa cultura, como a peteca, cabo de guerra, biboquê, brincadeira de pular corda, peão. A nossa culinária, plantas medicinais, descansar em redes. Esse é um povo muito rico em conhecimento e que agregou muito na cultura do nosso país. Então, viva o Dia do Índio! E se você gostou, espera até a próxima. Um beijo e até lá!